tudo bem? Espero que todos estejam bem. Gente, vamos para mais um dia aqui de entendimento do que é ser um missionário, né? Vamos abrir a nossa mente, vamos sair da nossa caixinha, né? Vamos expandir o nosso conhecimento para a gente aprender o que é ser um missionário. Vamos lá? Eu vou estar lendo para vocês algumas características, tá? Do missionário e vou estar falando sobre isso, tá bom? Então aqui, aonde diz assim, por exemplo, características de um missionário. O que o missionário é? O missionário é um pregador, tá? O missionário é aquela pessoa que exerce a pregação da sua fé. Ele se dedica às obras do reino e propaga a palavra de Deus, tá? O que seria ser um missionário? O missionário, ele se desloca. Ele pode ser tanto aquele missionário que viaja, como ele pode ser aquele missionário que fica ali onde Deus o colocou, na sua família, na sua faculdade, no seu local de trabalho, na sua cidade, no seu estado, e fazer a obra do ID por ali, tá? Então, ele pode viajar para outros lugares, dentro e fora do seu país, estado, como também pode ser um missionário onde mora ou usar a internet para levar a palavra, tá bom? Hoje a gente tem essa facilidade na internet, né? Ele tem preocupação em querer fazer a diferença, de levar a palavra de Deus a lugares ou pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, tá? Ele também ama o próximo como ele consegue exercer esse mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Ele faz isso porque ele faz a trabalho missionário por amor, tá bom? Para o missionário seria um resumo de que ele exerce, pois a prática de boas ações, tomar atitudes que primam o bem do próximo, renuncia a si mesmo, respeita as leis de Deus, locais e culturas. É uma postura de confissão à fé por Cristo e com isso tem as características de uma missão. Então agora eu vou estar falando sobre cada uma e vou estar explicando para vocês, gente. Então olha só. Aqui onde ele diz que ele é um pregador, é aquela pessoa que exerce a pregação de sua fé, ele se dedica às obras do reino e propaga a palavra de Deus. O missionário, além dele fazer os trabalhos missionários que ele pode vir a exercer aonde ele estiver, ele também prega a palavra, tá? O missionário é uma pessoa que estuda muito a palavra, tá? Porque para você fazer qualquer coisa dentro do reino de Deus, vocês precisam ler a palavra. Vocês precisam ter um momento de intimidade com Deus. Vocês precisam buscar a Deus. Vocês precisam priorizar a Deus. Por que isso? Porque através da palavra, através do relacionamento que vocês têm com Deus, o Espírito Santo começa a falar com você. Você começa a escutar a voz do Espírito. Você começa a escutar o direcionamento do Espírito. Não existe de você querer pregar a palavra, não existe de você querer ser um missionário, querer ser um discípulo, querer ser um pastor, querer ser um evangelista, querer ser um apóstolo, querer ser um mestre, se você não estudar a palavra, entende? Então, estudar a palavra é o princípio de você ter um relacionamento com Deus, tá bom? Então, se você quer fazer a diferença na vida de alguém, se você quer fazer a diferença aonde Deus te colocou, onde você está, se você tem essa vontade dentro de você de pregar o Evangelho a todas as pessoas do mundo, ou de pregar o Evangelho, levar a mensagem do Evangelho a lugares inóspitos, lugares que ainda não conheceram falar de Jesus, porque ainda existe no mundo, gente, lugares que não conheceram falar de Jesus. Existem grupos de pessoas, existem lugares, existem estados que são mais reclusos e que o humano ainda não chegou. Então, seja você essa pessoa, seja você esse missionário que queira fazer a diferença, que queira levar a luz, porque o missionário é ser luz, o missionário leva a luz de Jesus, que Jesus está nele. Então, você passa a ser, lembrando da premissa que nós somos instrumentos de Deus, nós não temos poder para nada, ok? A gente passa a ter um pouco mais de, vamos dizer, de diferenciado dos outros, porque a gente fala pelo poder do nome de Jesus. Só que também a gente também consegue só fazer a expulsão de demônio, liberar cura sobre outras pessoas, enfim, fazer o que Deus chamou a gente para fazer, que Jesus chamou a gente para fazer, falou, ide, vai e prega o Evangelho, vai e cura doenças, vai e liberta de pessoas de demônios. A gente só consegue fazer isso através do nome de Jesus, ok? Porque no nome de Jesus há poder, porque ele falou isso, né? Vão em meu nome e façam
as maravilhas que eu fazia aqui, que eu faço aqui. Ou seja, a partir do momento que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele deu esse poder aos discípulos dele, ok? Lembrando que o missionário é muito próximo de um discípulo, ok? Então, se você hoje se identifica, se você hoje se vê como uma pessoa que você possa ir e fazer a diferença, vá fazer esse trabalho missionário. Procura uma denominação hoje, existem muitas denominações hoje que tem esse trabalho missionário nas igrejas. Procure, se relacione, venha ter informação. Você pode ser uma pessoa que venha viajar no mundo pregando o evangelho, como você pode vir fazer a diferença na sua casa. Então comece de onde você está. Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, tá? Eu lembro que eu falei para ele, Senhor, eu tenho essa disponibilidade no meu coração em querer fazer esse trabalho missionário, mas eu não tenho dinheiro para viajar o mundo, eu não tenho dinheiro para sair fora do país, entende? Eu lembro que uma vez eu conversando com umas pessoas que são do meu ciclo social, eu lembro que eu falei assim, por que não existe uma igreja que funcione 24 horas por dia? Porque eu entendo que não existe hora assim certa para uma pessoa querer ser salva. Então Deus virou para mim e falou assim, você vai ser essa igreja, você vai funcionar 20. Eu gostei do que você falou, você vai funcionar. Então eu me coloquei à disposição de Deus, entende? Então hoje eu tô aqui gravando um vídeo, tô falando com você, eu estou fazendo um trabalho missionário para poder chegar a esses vídeos chegarem a lugares que muitas outras pessoas ainda não escutaram falar de Deus e que as sementes estão sendo lançadas através dos vídeos venham despertar curiosidade na vida dessas pessoas em querer conhecer a Cristo de uma forma diferente, tá bom? Eu tento fazer os vídeos de uma forma muito objetiva e muito clara, justamente sem rodeios, eu vou direto ao ponto, justamente para você ter essa facilidade de entender, tá? Que relacionamento com Deus não é só você ir para uma igreja, não é só você frequentar um culto, não é só você frequentar uma missa, é você ir para a igreja, é você querer ter a disponibilidade no seu coração em querer conhecer Jesus na íntegra, em querer conhecer Deus na íntegra. Quem vai convencer se você está errado ou não das condutas que você tem na sua vida não sou eu, é o Espírito Santo. A partir do momento que você se permite ser deixado por ele mexer, a partir do momento que você acredita que Deus, Jesus e o Espírito Santo existem e que você quer ter uma vida diferente, porque a partir do momento que a gente quer ter uma vida diferente, a gente fala, a gente verbaliza, a gente chega e fala, Senhor, eu não quero ser mais como eu era, eu quero fazer a diferença, o que eu posso fazer? Senhor, essa forma que eu estou conduzindo a minha vida não está legal, eu quero ser diferente. Sem você perceber, você está falando, você está verbalizando, ou seja, você está ligando aqui na terra o que você quer com o céu. Sem você perceber, você está fazendo uma oração. E Deus escuta tudo o que a gente fala, Ele sabe tudo o que a gente quer, e Ele espera tudo que você verbaliza o que está dentro de você através de uma oração para Ele, porque a oração é isso, gente. A gente verbaliza o que está aqui dentro, Ele sabe o que está dentro de você, Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você espera, mas Ele espera que você verbalize o que está dentro de você para ligar aos céus, para ligar a Ele, para você começar a ter um relacionamento com Ele. Então, ser um missionário é ter relacionamento com Deus 24 horas por dia, acreditando que tudo que acontece na sua vida, Ele está embutido, Ele está no meio, é Ele que está permitindo, tá bom? Então aqui aonde diz, ele pode viajar para outros lugares dentro ou fora de um país, estado, como também, pode ser um missionário aonde mora ou usar a internet para ensinar a palavra. Hoje nós temos a facilidade da internet, né? Há anos atrás, né? Há pouco tempo atrás, vamos colocar assim que a internet não é tão longe assim, há pouco tempo atrás, não existia essa facilidade na internet, tá? Então use a internet a seu favor. A internet, eu não sei se vocês já conseguiram, tá, pensar dessa forma ou ver ela dessa forma, mas a internet é como se você entrasse dentro de um mundo, você tá na sua casa, você tá no seu trabalho, você tá na rua, você tá em algum local, você sai desse local que você tá físico e você entra em outro mundo, tá? Vamos botar assim o cibernético, que você tem acesso ao mundo todo. Ok? Então é como se você estivesse abrindo uma porta de uma sala e você entrasse, adentrasse naquele local
e você ali dentro você tem acesso a tudo. Então você pode usar a internet a seu favor para algo bom, como você pode usar a internet para algo ruim. Basta saber o que você quer, tá? Queira usar a internet, queira usar as redes sociais, queira usar os canais, enfim, YouTube, essas coisas todas, a seu favor, para o seu crescimento espiritual, entende? Tudo que você vê, aquilo se torna um alimento para sua alma, tá? Tudo que você vê, seja em televisão, seja em internet, tudo que você está olhando se torna um portal para você. Ou seja, você pode adentrar dentro de um portal que vai te acrescentar alguma coisa, ou você pode adentrar em portais que não venham te acrescentar nada. A partir do momento que você procura coisas na internet para acrescentar no teu espírito, no teu crescimento espiritual, você vai estar alimentando o seu espírito, entende? Então você vai estar fortalecendo a sua fé. Se você estiver alimentando o seu espírito com coisas que não te acrescentam, pelo contrário, te puxam para baixo, te fazem ser uma pessoa pior, te fazem ser uma pessoa mais pessimista, vamos colocar assim, você vai estar alimentando a sua alma. Alma, gente, é sentimento. Quanto mais você alimentar a sua alma, você pode vir a acarretar algo ruim para você. Então, eu aconselho você a alimentar o seu espírito. Então, passe a partir de hoje, na internet, você procurar conteúdos que venham acrescentar no seu crescimento espiritual com Deus, tá bom? Então, voltando aqui, o trabalho missionário, você pode ser essa pessoa, tá? Deus pode te usar e para você fazer a diferença na vida de outras pessoas na internet, ok? Use a internet a seu favor. Queira ser a pessoa que faz a diferença na vida de alguém. Queira ser a pessoa que, quando a pessoa estiver em apuros por algum momento, que assistiu os seus vídeos, que assistiu o conteúdo que você lançou, que ela venha lembrar de você e falar assim, vou me dar como exemplo, poxa, a Roberta falou isso, e ela falou que se eu fizer dessa forma, a minha vida vai mudar, a minha vida vai melhorar. Então, eu acredito no que ela falou. Então, eu vou passar a fazer. E você vai estar ali, a sementinha que eu joguei na sua vida, entende? O que eu disse pra você foi como a forma de uma semente. Então, essa semente vai começar a germinar, vai começar a brotar, vai começar a desenvolver. E a partir do momento que a semente está desenvolvendo, Deus já está trabalhando na tua vida, entende? É como se você tivesse aberto um portal, tá? E Deus começa a entrar através desse portal na tua vida, tá bom? Então, o trabalho missionário, ele é muito importante, entende? É um trabalho, não sei se você consegue, visualizar isso comigo, mas o trabalho funcionário é um trabalho de uma formiguinha, tá? Sabe a formiguinha? Ela vai lá, pega a folhinha, ela sai do formigueiro, ela vai lá, pega a folhinha, pega o alimento, volta pro formigueiro. Isso, várias formiguinhas vão fazendo isso, né? O trabalho missionário é a mesma coisa. Você é uma formiguinha que você foi até o formigueiro, você foi até Deus, né? Você falou assim, eu quero mudar, eu quero ajudar, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, eu quero ser alguém, eu quero me sentir útil, entende? Aí você foi até Deus, aí Deus começou o processo com você, aí você tá voltando para pegar o alimento todo dia ali, você vai para sua casa e volta para a floresta para poder pegar o alimento todo dia. Assim é você e Deus. O trabalho de missionário é um trabalho de formiguinha, ok? Primeiro ele vai fazer você passar pelo processo, você vai permitir que ele passe, primeiro ele vai chegar até você, você vai aceitar Jesus, você vai reconhecer Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, tá? Ele vai começar, a partir do momento que você aceitou Jesus, você reconheceu que Jesus é o Senhor da sua vida, ele vai começar um processo dentro de você de desconstrução de tudo que você construiu no decorrer da sua vida, e você vai passar a ser moldado e lapidado por ele, tá? Aí futuramente você vai vir no decorrer do seu processo mesmo, você vai sentir para o que você está sendo chamado, para o que você está sendo direcionado, entende? Aí esse trabalho missionário, você vai todo dia lá na fonte, que é a palavra de Deus, vai começar a ter relacionamento com Deus, Deus vai começar a te mostrar que é possível sim você fazer a diferença na vida de alguém, e você vai começar a ter esse sentimento desperto dentro de você, e você vai começar a querer fazer o ID. Por que você vai começar a querer fazer o ID, gente? Porque é tanto amor que Deus dá no nosso coração, que dá Deus, é tanto cuidado, é tanta proteção, é tanto amor que Deus tem por nós, aquelas pessoas que o buscam em espírito e em verdade,
que você quer começar a transmitir isso para as pessoas, porque você quer que outras pessoas venham sentir a mesma coisa que você está sentindo, entende? Então, por isso, da importância do relacionamento, eu sempre vou bater na mesma tecla, gente, da importância do relacionamento com Deus, tá bom? Então, um missionário, ele se desloca, ele pode tanto viajar o mundo, tá? Dependendo da forma que Deus quer te usar, tá? Se tem essa disponibilidade no seu coração, se você fala outros idiomas, você pode vir a pregar o evangelho em outros idiomas, em outros países. Um outro idioma vai te ajudar a você crescer mais no seu ministério, tá? Porque é diferente você estar num local usando um tradutor e você está verbalizando aquela palavra. A pessoa que está no outro país, ela está recebendo você. É diferente a conversa, de você saber falar o idioma dela entender o que você está falando, dela saber que você veio de outro país, de outro estado que seja, para poder estar ali com ela. Ela se sente importante, tá bom? E isso faz toda a diferença para o reino de Deus, tá bom, gente? Então, queira ter esse desejo no seu coração. Se você tem, começa a procura um local na sua cidade, onde você mora, alguma igreja que faça trabalhos missionários e converse com as pessoas dessa igreja, converse com o pastor, tá bom? Então aqui, o missionário também, ele tem a preocupação em querer fazer a diferença, levar a palavra de Deus a lugares ou pessoas que não conhecem o evangelho. Meio que eu já falei isso aqui agora, né? O missionário tem essa preocupação, né? Porque ele entende que se Deus o ama incondicionalmente, ele sente o amor de Deus dentro dele, tá? E tem a proteção, tem o amor, ele quer que outras pessoas queiram ter isso, entende? Porque com Deus não existe de você ter e guardar para si. Automaticamente, quando você se sente amado, automaticamente, quando você se sente protegido, e quando você sente o zelo de Deus pela sua vida, você quer dar isso para o outro. Porque com Deus é união, é multiplicação, não é divisão nem subtração, é soma, entende? Então, sempre quando Jesus andava, ele sempre tinha uma multidão perto dele, porque ele multiplica, né? Ele multiplica os peixes, os pães, ele multiplica a multidão, porque ele é o amor. E todos nós, gente, todo ser humano na face da terra, gente, ele busca por esse amor, ele quer esse amor, entende? Porque esse vazio que a gente sente aqui dentro, quando a gente ainda não conhece Jesus, esse vazio é para ser preenchido por Jesus, entende? Então, enquanto você não preencher o vazio que está dentro de você com ele, você sempre vai buscar esse amor em subterfúgios, você vai buscar esse amor em lugares, você vai buscar esse amor em pessoas, você vai buscar esse amor em viagens, você vai buscar esse amor em trabalho, você vai buscar esse amor em excessos. Todo excesso esconde uma falta. O excesso da sua vida hoje é a falta do amor de Cristo na tua vida, tá? E o único lugar, a fonte que você pode buscar esse amor que está faltando na sua vida, essa vazio que você sente, é em Cristo Jesus. É reconhecendo Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, ok? A partir do momento que você reconhece isso, o buraquinho, aquela cratera que fica aqui dentro, aquele buraco que fica aqui dentro, ele é preenchido pelo amor dele. Você, a partir do momento que você aceita o processo de transformação na sua vida, de restituição na sua vida, de renovo na sua vida, esse buraquinho, essa cratera está preenchida por Jesus, porém, ele vai começar a trabalhar em você. O Espírito Santo vai começar a trabalhar na tua vida. Ele vai começar a te convencer das coisas erradas que você fazia e vai começar a te moldar para as coisas que Deus tem para a sua vida, entende? Então, a partir do momento que a gente permite isso, a gente consegue abrir a mente de uma maneira que a gente fala assim, não, eu quero que outras pessoas saibam e sentem o que eu tô sentindo. Então você começa a fazer esse trabalho, Deus começa a trabalhar isso dentro de você, você começa a ter esse desejo, você começa a ser desenvolvido, entende? E as pessoas à sua volta começam a ver a diferença em você que Deus está te transformando. Então algumas pessoas começam a ter curiosidade, começam a se chegar mais próximo de você e ali, sem você perceber, você já está fazendo um trabalho missionário, porque você já está sendo a diferença naquele lugar, tá bom? Aqui, onde diz, amar ao próximo como a nós mesmos. Para um missionário seria um resumo do que ele exerce.
pois a prática de boas ações, tomar atitudes que primam o bem do próximo, renunciar a si mesmo, respeitar as leis de Deus, locais e culturas, é uma postura de confissão à fé por Cristo, e com isso tem a característica de uma missão. Eu não sei se vocês conseguem entender missionário e missão, ou seja, você está indo a fazer uma missão, né, que Deus te incumbiu. Você está indo a um local, você está indo a um local que seja um país, que seja um estado, que seja uma cidade, ou você está indo, né, fazer a diferença no local onde você mora. Isso passa a ser uma missão para você, ok? Você passa a ser um missionário, uma missão que Deus está te dando para você ser a diferença, ser luz naquele lugar, ok? Então, o missionário, ele exerce muito, né, um dos mandamentos, o segundo mandamento mais importante, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento mais importante é amar o seu próximo como a ti mesmo. Como é que a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos? A gente só dá pro outro o que a gente tem dentro da gente, ok? A partir do momento que você se permite ser tratado por Deus, Deus vai tirar os entulhos de dentro de você e vai começar a colocar o amor dele, vai começar a colocar as virtudes dele. Então você começa a ser uma pessoa diferenciada, porque você tem o amor de Cristo dentro de você. Só que vai chegar um momento que você vai ter tanto amor de Cristo dentro de você que você vai querer espalhar isso para as pessoas. Isso é amar ao próximo como a ti mesmo, entende? Porque a gente só dá o que a gente tem, entende? Por isso que a gente não pode cobrar do outro o que a gente não tem para dar. Porque o outro só vai te dar o que ele tem. Se ele não tem amor dentro dele, ele não tem como te dar amor. Entende? Então, se a gente tem amor dentro da gente, aquilo está transbordando dentro da gente, a gente vai fazer esses trabalhos missionários. A gente vai querer começar a falar de Jesus. A gente vai querer fazer a diferença onde a gente estiver. Por quê? A gente tem amor aqui dentro, amor verdadeiro. Entende? A gente vai querer que outras pessoas venham sentir aquilo e mostrar para aquelas pessoas que hoje estão com vidas deploráveis, que estão com vidas que estão em situações que elas não encontram mais saída. A gente vai ser um canal de luz na vida dessas pessoas, mostrando para elas que existe uma saída, existe uma luz no fim do túnel, existe uma esperança, e a esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Ok, gente? Então, o trabalho de missionário é um trabalho muito importante. Lembrando que o trabalho do missionário é como se fosse uma formiguinha. Você vai ali todo dia um pouquinho para poder ter um resultado grandão. É como se fosse uma bola de neve. Começa pequenininha, como um grão de neve, e depois quando você vê, tá uma avalanche. Entende? Então depende de você. Depende de você querer ser a diferença. Depende de você querer fazer a diferença. Depende de você querer ter relacionamento com Deus. Depende de você querer tomar a decisão de querer fazer algo diferente da tua vida. Não ser apenas uma pessoa no meio da multidão, mas querer ser a diferença no meio da multidão. Entende? Não se ache ruim ser diferente. Pelo contrário, o diferente, ele se destaca. O diferente, ele é autêntico. O diferente, ele produz. Entende? Automaticamente, o diferente chama mais atenção. Então, para você não sofrer as retalias da oposição em cima de você, a importância do relacionamento com Deus é fundamental você procurá-lo. Porque a partir do momento que você procura mais de Deus, automaticamente você tem a proteção dele sobre você. E nada, nem ninguém tem o poder sobre você, ok? Gente, esse foi as características de um missionário. Eu espero de coração que venha ter aberta a tua mente, que você venha ver o missionário como uma forma diferente, tá bom? E que se você hoje tenha a curiosidade, se você já sentia dentro de você que você poderia ser um missionário, então saiba que você pode ser um missionário. Basta apenas você querer. Lembrando que todo cristão que crê em Jesus Cristo, que reconheceu Ele como o único suficiente Salvador da sua vida, você é um missionário. Basta apenas você despertar isso dentro de você. Tá bom, gente? Eu espero que o conteúdo venha fazer a diferença na sua vida. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.